Eu acredito, eu queria que você comentasse um pouco isso também, que aqui no Ocidente, a questão da morte ela é muito diferente do Oriente, né? A exceção do México, né? O México, não, e tem um outro país agora, não sei se é a Tailândia. No Ocidente aqui, quando você fala Ocidente, o México tem uma cultura da morte muito interessante, né? Mas eu não sei se é a Tailândia, algum outro país, se você souber, me ajuda, que eles juntam dinheiro a vida inteira para pagar a festa da morte, né? É tipo como se fosse o casamento aqui, né? Uhum. Então, bem interessante. Eu queria que você comentasse um pouco dessa importância do ritual, desse ritual que a gente... Do velório? Do velório, né? Que que a gente inventou enquanto sociedade aqui no Ocidente. E como foi esse processo para você? E se você acha que faz sentido ou se você faria diferente? Ou seja, eu acredito, a gente até estava comentando outros dias, que a questão do ritual ela é muito importante. Para você alcançar a espiritualidade, para você ter uma superação, por exemplo... Você passar um portal, né? Passar um portal na Bíblia... Tem aquele trecho muito interessante que o rei Davi perde o filho e ele fica... não sei se os judeus têm esse costume ainda, mas ele se veste de pano de saco e fica nas cinzas ali durante um tempo. Então, cada cultura tem ali seu ritual, né? Quem te ajudou nesses preparativos, o que você acha disso, o que você acha que a gente poderia fazer alguma coisa diferente para ajudar as pessoas nesse processo? Porque, por exemplo, a questão de enterrar o corpo é uma questão doída, não sei se talvez a questão de cremar também, como é que você vê isso? Nossa, essa pergunta também mexeu, hein? É o Tolentino, né? Não, mas é porque é extremamente importante, claro. Nós somos feitos de rituais, né? Assim como as pessoas hoje não querem mais dar tanto valor, algumas pessoas, naquela questão do casamento, mas é um ritual, é uma passagem, né? De chegar lá, de se conectar com aquele momento. É óbvio que é um ritual bem diferente, mas faz parte da nossa cultura, inclusive, como você disse. Não, e sabe por que eu estou colocando isso? Porque as pessoas na pandemia perderam seus entes e elas não puderam ter o rito. Foi ainda mais dolorido para... num caso de um acidente aéreo, tem situações aí num desastre de navio que você... Que não encontra o corpo, né? Do próprio submarino aí que aconteceu. Sim, será que? Também será que, né? E também, talvez também até por essa falta de rito, e a gente viu isso muito hates na internet, por conta da condição financeira deles, e por não ter visualizado um corpo ali, o que teve mais de piada, o que teve mais de trend na internet, um discurso de ódio. Da sociedade. Mas vamos lá, no rito, o que... Na minha opinião, é muito importante. Por quê? Como você falou, na pandemia, algumas pessoas não tiveram essa oportunidade de ver, né? Deixei meu marido passando mal e quando veio, não sabia nem se era ele ou não, e a outra não pude acompanhar, não sei onde está. Então, ainda outras questões a mais além do luto que você já passa. O caixão do meu filho veio lacrado, então eu também tive algumas questões de falar, podia ter entrado lá, reconhecido o corpo, porque eu não fiz isso. Eu tive ajuda, e lógico, né, as pessoas, marido, a família que está ao lado, são extremamente importantes nesse momento, mas chega algum momento e aí eu cremei, né, e depois você chega em casa e fala, será que cremar foi o melhor? Será que era mesmo ele que estava ali? E assim, mas eu sei que eu estive lá, que teve esse momento, que aconteceu, que teve pessoas que, mesmo com piadas ou não, mas teve muitas pessoas importantes, pessoas que fizeram parte desse ritual e que me acompanham até hoje. Então, realmente é importante porque você se sente amparada, porque é um momento que, apesar do que nós falamos antes, tem pessoas que ainda têm, lógico, empatia, tem senso, tem respeito, e passaram isso em algum momento e que estão lá, porque vão ser pessoas que vão te ajudar. Inclusive, eu comecei a frequentar o grupo de mães, porque tinha lá um pai que tinha perdido um filho esquiando no Canadá, e o menino acabou entrando em óbito lá e ele trouxe somente as cinzas. Nossa.
E aí, assim, para mim aquilo foi uma pessoa que aí eu começo a ter uma conexão, para mim Aí você percebe, não sou só eu, não né? sou só eu, porque também vem isso, cara, o que eu fiz para acontecer isso comigo? Parece que sou só eu, né? E aí você começa a conhecer gente que perdeu o voo, não, mas não é a mesma coisa. Ai, perdi meu marido, mas não é a mesma coisa. Até você encontrar alguém que ainda é filho único, que às vezes chamava até Tiago, sabe? Mas você vai na busca. Eu fiquei nessa busca. E mesmo assim não é a mesma coisa, Não né? é a mesma Cada coisa. um... Cada um nas suas complexidades. E eu, né, e até continuando nessa questão do ritual, eu tô comentando isso porque para mim foi muito importante, e eu tenho memórias, né? E eu perdi minha avó, esse meu tio que eu comentei era criança, e minha avó quando eu era adolescente, e eu lembro, a minha família é cristã protestante, e eu lembro da música que eles cantaram no evento, eu lembro da questão dos carros acompanhando e tal. Sim, Então, eu lembro. Printa, né? Faz uma âncora ali. todo Printa. esse rito. Os norte-americanos também, os protestantes norte-americanos também botam um coral para cantar e tal. Então, eu acho isso tão importante, assim, de você, de alguma forma, trazer beleza para esse momento, né? Não sei se você consegue entender o que eu tô querendo dizer. Não, eu consigo. Eu lembro, assim, quando alguém me abraça, assim, de lado, me ancora o meu marido. Meu marido ficava comigo assim, né? O tempo todo assim. E quando ele não tava assim, que alguém tava me abraçando, eu olhava para trás, tava a sombra dele. Sabe, assim, me protegendo. Então, isso vem muito forte, né? Esse peso, essa estrutura dele, assim, do meu lado, foi... O apoio, né? Nossa, foi extremamente importante. Você quer continuar mais perguntas da Silvia? Posso fazer uma última pergunta? Você comentou, a gente, no começo do papo, a gente falou dessa busca pela religião, né? Por exemplo, eu lembrei quando caíram as Torres Gêmeas com o atentado, as igrejas começaram a ficar lotadas, né? As igrejas vazias começaram a ficar lotadas na região. Aconteceu na pandemia, né? Inclusive foi um grande problema, né? Porque fecha a igreja, abre a igreja. A igreja é um centro para você se desaguar ou desabafar ali e passar por esse momento, ou tem que ficar fechado porque vai aglomerar, né? E nas Torres Gêmeas aconteceu isso. Aconteceu isso também, né? E cresceu muito os números de fiéis, né? A igreja adorou. Brincadeiras à parte. Mas dessa questão ai meu Deus, me deu um branco. Das igrejas estarem lotadas. Lotadas e tal, e de você não ter esse eu vejo pessoas que ficam nessa... Eu vou dar um exemplo, voltando a esse documentário que eu comentei. Tinha um rapaz que ele ficava o tempo todo nessas rodas de... Eu não sei bem o nome da religião, mas sabe quando o espírito da pessoa manifesta para conversar com você? Sim, o espiritismo. Espiritismo, ele estava na busca do pai. Então ele queria algum sinal de que dava para perceber que a dor dele estava tão forte assim, que ele ficou durante anos buscando algum sinal, né? E você comentou que foi uma das primeiras coisas que você fez, foi buscar ajuda no lado espiritual. Sim. Aconteceu isso com você? Sim. Essas experiências te ajudaram de alguma forma? Nossa, foi como eu falei, né? A religião foi um dos alicerces, e para mim o espiritismo fez sentido porque o espiritismo tem um dos pilares que é a ciência. E inclusive a pessoa que me ajudou muito nessa questão, que também tinha perdido uma filha no acidente de trânsito, ela era médica, era porque acabou partindo, e tinha muito essa conexão espiritual e assim com uma envergadura moral, que isso também é importante, né? Da autoridade. Da autoridade. E eu tenho experiência assim de sonhar, na verdade, como que nasceu Minha Vida Sem Você? Na semana, ou 10 dias assim que o Tiago havia partido, eu tive um sonho. E no fundo da minha casa tem um espaço, né, gourmet lá, churrasqueira e tal, e ele na faculdade, o que a gente começou a comprar? Várias cadeiras, ele vai vir em festa, vai trazer amigos, tem que comprar cadeira para trazer a galera. E aí eu sonhei que ele colocou essas cadeiras todas em formato de círculo e passava atrás das pessoas, e passou atrás de uma senhora bem morena, até com lencinho, se eu fechar os olhos eu a vejo.
E aí ele falava assim, mãe, é isso que vai te ajudar. Faça isso, faça essa roda. Ele falava assim, a chave da porta da minha casa é fazer caridade. E eu acordei muito feliz, mas muito, assim, parecia que eu estava preenchida. Nossa, muito tempo que eu não sentia aquilo, né? E aí eu falei, mas eu tenho que ficar triste. O que foi que aconteceu? Eu falei, putz, Thiago, morreu, por que eu tô alegre? E aí eu fiquei pensando naquilo. Como eu estava frequentando o lugar dessas mulheres, né, que estavam, eu falei, acho que elas estão precisando de cadeira. Lavei as cadeiras, coloquei numa caminhonete e mandei para lá. Cheguei lá e falou, a gente não precisa de cadeira. Que estranho, né? Você tá doando cadeira, a pessoa não quer. Mas acho que se eles tivessem aceito a cadeira, tinha acabado a história. Uhum. E aí, à noite, eu sempre fiz parte de treinamento, desenvolvimento. Lá eu falei assim, a gente podia fazer uma dinâmica com as mulheres, algo para puxar conversa. Você já trabalhava com PNL nessa época? Ainda não. Aí que começou, porque eu falei assim, mas eu preciso ter mais ferramenta para isso. Aí eu fui para o coach, para buscar ferramenta, para fazer essas rodas de conversa, aí fui para o PNL. E quando eu percebi que eu passei essa ideia, eu falei, vamos fazer uma roda, vamos conversar com as mulheres, vamos ver o que elas falam com as pessoas que estão no luto. Estava exatamente o formato do meu sonho. Caramba. Quando eu me toquei que eu estava conversando com as pessoas lá, que eles aceitaram. Você teve um déjà vu e falou, foi meu sonho. Era e isso. assim, então essas coisas, eu comecei a perceber que você fica com uma nuvem tão negra da tristeza, que você não começa a dar atenção para os detalhes que algumas comunicações vêm. E aí, cada um dentro da sua interpretação, cada um dentro da sua religião, ou busca a comunicação de alguma forma. Eu falei, eu peguei isso como assim, faça para ajudar alguém, mas na verdade eu nunca ajudei, né? Eu mais fui ajudada com essas experiências e ouvindo pessoas com essas mesmas dores, com o mesmo julgamento, principalmente, que é algo que a gente pode trazer aqui, quando fica enlutado a gente sente muita culpa. Sente muita culpa, a gente podia ter feito diferente. Não, e na sua fala, é muito comum, você falou que sentiu felicidade e se reprimiu por sentir felicidade. Posso estar feliz. Isso, porque é uma crença do coletivo. Você nunca mais vai ser feliz. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E de fato, você não é. Mas você se abre para o novo. Aí você que opta, né? Você quer ser uma pessoa diferente, que vai agregar, que vai trazer valor. Se fosse, eu comecei a pensar, inclusive, e se fosse o contrário, se eu estivesse lá, como que eu gostaria que meu filho levasse a vida aqui? Perfeito. E mais, ele não tinha essa responsabilidade de ficar aqui para me fazer feliz, essa responsabilidade é minha. Terceirizar isso é você negligenciar a sua própria vida. Estivesse lá onde? Do outro lado. Onde está, né? Mas eu queria que você... Essa tua pergunta foi uma... Como você chegou nessa conclusão para você? Estivesse lá, onde ele está? Está lá onde para você? Para mim está num lugar... até a própria ciência fala, né? A energia, ela não acaba, ela se transforma. É o que a gente acredita. Tá? E é assim, nós somos energia. Em algum lugar essa energia está. E é como se tivesse muito ao lado, mas é que a nossa visão, nós somos muito materialistas, Isso. né? Nós temos, ainda não temos essa... Não, só nos vemos como partícula, só como material, mas a gente é energia. A gente é exatamente isso. Tem uma colocação que eu ando fazendo agora que acho que fez muito sentido para mim, é que as pessoas costumam dizer que nós somos um corpo com consciência. Quando na verdade nós somos uma consciência com o corpo. Perfeito. Isso mesmo.